Muito bom. Já estamos com a música no ar. Infelizmente o pessoal do Face não escuta, mas vamos para frente. Vamos para frente. O louvor do Céu na Boca, o querido Zazo faz parte. Estamos no ar, agora de verdade no Facebook. Muito bem. Muito bem. Que maravilha. Como os demônios agem? Como os demônios, quais são as estratégias demoníacas? Porque eles tentam. Uma das estratégias é exatamente tentar. E eu quero trazer, então, agora, uma das considerações sobre, algumas reflexões sobre exatamente essa ação maligna. Certo? Então vamos trabalhar, mas vamos ouvir nossa vinheta, porque ela é a marca já do nosso programa. Maravilha! Sou Pedro Sertão Silva, quem não ouviu do início, somos da Igreja Batista Sertaneja e estamos com o programa Bate-Papo com a Verdade. A pergunta derivada do tema de hoje é o que são os demônios e como é que eles se comportam. Uma das tentações, uma das ações, melhor dizendo, dos demônios é tentar o homem, avaliam o homem, eu digo homem no sentido genérico, homem, mulher, veem suas tendências pecaminosas, suas inclinações, suas cobiças, seus desejos, e a partir daí estimulam estes para o pecado. As Escrituras não nos dizem muito sobre a origem dos demônios, de fato, exceto que eles são seres que existem de verdade. Eles têm vários nomes nas Escrituras, assim como espíritos familiares, está em Levítico 26, que os chamam de espíritos familiares, espíritos imundos, Marcos 1, 27, também chamado diabo, Satanás, você vai ver isso lá em Marcos 16, 17, espíritos malignos, Lucas 7, 21, espíritos enganadores, está lá em 1 Timóteo 4, 1, espíritos malignos, espíritos enganadores, só adjetivos depreciativos. Né? Em Atos 23, do 8 ao 9, há uma diferenciação entre anjos e espíritos. Né? Nós cremos que os espíritos desejam desesperadamente expressar-se através dos corpos de seres humanos, até mesmo de animais. Né? Quando na passagem bíblica, que os demônios suplicam para ir para os animais, pedindo para que Jesus não os expulsasse para outra região. Né? E também gostam de se incorporar em pessoas. Eu, pessoalmente, afirmo que quando um espírito imundo se incorpora a pessoa, está desesperado. Ele quer influenciar, ele quer controlar, mas ele não quer aparecer, porque quando ele aparece, ele está sendo desmascarado. E o nível de possessão é o estágio mais extremo, né? Os demônios, digamos, mais inteligentes, os espíritos imundos mais inteligentes gostam de controlar, de orientar negativamente as pessoas, mas sem necessariamente aparecer, dando a impressão que é a pessoa que está agindo por si só. Né? Se o espírito maligno é um espírito de concupiscência ou ódio, precisará de um corpo humano para expressar suas concupiscências ou ódio através dele. Os espíritos que influenciam de maneira agressiva, levando pessoas a homicídios, espíritos que influenciam pessoas na área da sensualidade, levando-as ao vício, levando à prostituição. Né? Mas a pergunta continua: esses espíritos são os culpados ou as pessoas são as culpadas? Até onde está a responsabilidade de um e até onde está a responsabilidade de outros. Eles têm uma personalidade maligna, como Satanás.
Satanás é anjo caído, eles são anjos caídos também. Nós temos isso de uma forma genérica. E se tem outras categorias de espíritos inteligentes que não são anjos caídos, a Bíblia não traz clareza quanto a isso. A exceção, claro, da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Outra categoria de seres que tem um certo livre-arbítrio são os anjos caídos e os seres humanos. Se existe outra categoria de seres, anjos caídos e anjos que não caíram, evidentemente. Se tem outras categorias de seres, a Bíblia não traz isso de maneira clara. Né? Eles têm uma personalidade maligna, como Satanás, os demônios. Nós conhecemos os anjos caídos como demônios, de forma também genérica, né, que Satanás quer ser o mestre, e tem 3 objetivos principais. Evitar que os seres humanos venham a conhecer a Cristo, muitas estratégias. Evitar que os cristãos sirvam a Cristo com eficácia. Levar o cristão a desviar-se e negar a Cristo. Os demônios têm também. São muitas informações, e a gente vai colocar assim, sem explicar muito, por conta do foco, né? Porque a gente quer tentar responder à luz da Bíblia a pergunta de quem é a culpa. Né? Mas a estratégia principal do inimigo é evitar que as pessoas conheçam a Cristo e o seu caminho. Né? Qual o caminho que é Jesus para o resgate, para a salvação, para a redenção. Por falar em redenção, salvação e resgate, o tema de domingo vai ser muito intrigante, instigante, né? Vai ser muito curioso também, para não dizer também polêmico. Nós vamos trabalhar a questão da reencarnação e ressurreição. Qual a diferença? E o que tem a ver com o novo nascimento? Reencarnação, ressurreição. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Estamos falando, porque eu lembrei disso, porque estou reportando aqui a ação maligna para tirar o foco da pessoa de Cristo como Senhor, como Salvador, sua salvação, sua eficácia, né, quanto à sua encarnação e sua morte substitutiva. Os demônios têm personalidade, outra característica, está implícito, né? Fazem suas próprias decisões. Você vai ter um bom exemplo disso no texto de Mateus capítulo 12, versículos do 43 ao 45. Quando expulsos de um corpo, os demônios andam por lugares desertos procurando um lugar para descansar. Então decidem voltar ao corpo original em que estava, o qual eles chamam sua casa. E que quando chegam lá, vem 7 vezes mais demônios. Tá? São várias características. Eles também podem, como citamos, né, possuir animais. Os demônios operam tanto dentro de uma pessoa como fora, dependendo do lugar, da disponibilidade, da licença que ela deu. Né? São muitas características. Podemos até tirar esse tema como um tema específico para um dia. Eles, para um ou dois programas. Eles levam-nos a uma prisão forçada de dentro do corpo. Né? O aprisionamento. O Senhor Jesus, quando fala, se pois o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres, dentre outras coisas, a libertação se dá também de demônios, né? De ódio, de vícios, de sofismas, de fortalezas enganosas, de doutrinas heréticas. O Senhor Jesus nos liberta de maneira completa, certo? São várias características que os demônios têm, né? E que a gente, como eu disse, poderíamos passar assim, uma manhã inteira. Mas é interessante a nível de introdução. Só por falar nisso, eu estou preocupado com o tempo, nós teremos hoje mais meia hora, ou seja, extraordinariamente, como os irmãos sabem, começamos 11 horas hoje, extraordinariamente, não, pela primeira vez, vai ficar nesse horário, e nós vamos ficar, então, até 12h30, tá certo? Uma outra abordagem, deixa eu aqui para o meu roteiro, porque sem ele a gente vai investir muito numa área e perder em outras áreas, né? Um tema que nós colocamos, um subtema é Deus tenta alguém?
Como é que você vê isso? Você pode mandar para nós aqui a sua participação. Deus tenta alguém? A palavra de Deus diz acerca disso. Ninguém ao ser tentado deve dizer, é Deus quem me está tentando. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, de acordo com a Bíblia, nós descartamos essa possibilidade. Isso não é feitio de Deus. Deus não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Tiago, capítulo 1, versículo 13, é a passagem que a gente está citando aqui agora. Deus não pode ser tentado porque ele é totalmente perfeito e a impecabilidade, ou seja, a, até um termo negativo, a incapacidade de Deus pecar o impossibilita, porque ele é totalmente perfeito e ele não pode negar-se a si mesmo. Né? Tá certo? Aí a gente já responde aqui em parte a pergunta. Só quem tenta realmente são os demônios. O diabo tenta, mas a culpa é dele se a gente cai, é o tema. Né? Aí, Tiago 1, do 14 ao 15, fala um pouco sobre isso. Né? Que, no caso, dizendo que, bom, o diabo faz a parte dele, mas a culpa é do homem. Antes, Tiago 1, 14 e 15. Antes, cada qual é tentado pela própria concupiscência, ou seja, pelos desejos carnais e sensuais, né? Que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado atingindo a maturidade que gera a morte. Então, Tiago fala sobre isso. Realmente há uma tentação. É uma tentação carnal, da gente mesmo, nas cogitações internas, e é humana, é humana. Nós temos os nossos conflitos internos, e os demônios, eles também agem, são aproveitadores e pegam a carona da nossa inclinação pecaminosa. Desejos, ambição, cobiça, não é isso? Então, os demônios, eles têm a culpa deles, no sentido de que estão distantes de Deus. A palavra de Deus é clara que Satanás, quanto a esse fato, Satanás já está condenado, né? Não tem mais escapatória para ele. A palavra de Deus diz que o lago de fogo foi feito para Satanás e seus anjos, os que estão seguindo a ele, né? Os nossos desejos pecaminosos internos é que são aflorados e estimulados. Então, o homem ele tem sua responsabilidade nos seus atos, independente de estar sendo tentado ou não por demônios. Né? A origem da tentação está na própria natureza humana. O que diz respeito a isso, o filósofo e teólogo, e considerado também Santo Agostinho, diferencia dois tipos de tentação. A probatória, que não visa levar ao pecado e se tornar patente a virtude de alguém ou fortalecê-lo por meio da provação, e a tentação enganadora ou sedutora, que visa levar o homem à ruína espiritual. Ela propõe-lhe um mal sob a aparência de um bem, procurando arrastá-lo ao desejo desse mal, isto é, ao pecado. Claro que ninguém é tentado por coisas que não seduz, que não dá prazer. Não é verdade? Por exemplo, o vício. O vício dá prazer. O vício dá prazer. E você é seduzido, né? Não. Mas alguém diz, prejudica. Mas o outro diz, mas é tão gostoso. Né? Se não tivesse um prazer em si, não haveria a tentação. A tentação pelo dinheiro. Né? A palavra de Deus diz que, em Provérbios, que a raiz de todos os males é o dinheiro. Mas as pessoas cobiçosas querem, as gananciosas, inclusive, né, cometem outros pecados por conta do acúmulo de bens. Mas é interno. Então, assume a responsabilidade. Inclusive, tem até uma ilustração que eu lembrei agora, de um pastor que abordou uma pessoa que estava perturbando uma missionária. A missionária ia fazer seus cultos e chegava perturbando, bêbado. Então o pastor chegou, juntamente com mais dois,
chegou na casa desse jovem e começou a indagá-lo, por que ele perturbava, por que ele chegava perturbando naquele momento de estudo da palavra, nos cultos também. Aí o rapaz disse, não, é que vem uma coisa ruim na minha cabeça e me manda eu fazer, e me manda fazer aquilo. Aí o pastor, de forma muito assim, contundente, né, mas meio que engraçado, disse, olhe, isso é demônio. E os demônios estão lhe estimulando a fazer isso. Mas só que tem uma coisa, na hora que a pisa, que a surra vier, os demônios estão fora e quem apanha é você. Você tome cuidado com a sua vida. Na hora que a cadeia vier, os demônios não vão para a cadeia com você, eles estão soltos. Você quer ir para a cadeia. Então escolha fazer o certo. Então, essa história de dizer, não, porque o demônio me pegou, porque o demônio me possuiu, você tome cuidado, né? Tomemos cuidado, porque quem arca com as consequências somos nós, e é justo que arquemos, porque nós temos a capacidade de escolha. Certo? Vamos ver aqui, então, olha só. Eu tenho um aviso aqui de Itaporto, né? Do pessoal que está vindo aqui em Itaporanga nos visitar. Ok, isso aqui não faz parte do programa, daqui a pouco a gente, né? Daqui a pouco a gente lê e articular isso aqui. Andréia, que participou de uma forma muito interessante domingo passado, lá de São Paulo, da Zona Norte. Eu não sei exatamente qual é o bairro que a Andréia mora lá. Se ela puder me dizer, está dizendo que está assistindo já o programa. Beleza, quero sua participação, André. Foi muito boa, muito oportuna domingo passado. Graças a Deus. Tá? Valéria, lá de Bahia, né? Ela coloca aqui assim sobre o tema. Geralmente é o homem o culpado quando cai em tentação. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Foi o que a gente viu ainda há pouco, Tiago 1,14. Né? E a recomendação é que não deslugar o diabo. Efésios 4,27. Olha só que colocação interessante. Se der lugar ao diabo, vai pecar. E quem deu lugar, não foi você que escolheu? Não é isso? Eu lembrei agora de Caim. Abel deu uma oferta ao Senhor e agradou o Senhor. E a oferta de Caim não agradou ao Senhor. Caim, ao invés de procurar saber como agradar a Deus, ficou com ciúme de Abel. E resolveu matar Abel no coração. Deus antecipa e chega para Caim e diz, olha Caim, cabe a você não fazer o que está no seu coração. Você decide ainda, não faça. Mas Caim não ouviu. E sofreu as consequências, porque de maneira deliberada caiu em tentação, né, achando que ia resolver o problema da frustração dele matando o irmão. Não deslugar o diabo, continua Valéria. Submetei-vos a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Cabe-nos a resistir aos demônios e ao diabo. Amém. Agora vai ter ocasiões, ela continua, agora vai ter ocasiões em que só o Senhor Jesus vai poder nos livrar. Lucas 22, 31, 46, ela cita esse texto. O que nos resta dizer é que sem Jesus nada podemos fazer. Bastante oportuna, Valéria, que é professora de História evangélica desde o início dos anos 80, professora de escola bíblica. Muito obrigado, Valéria, pela participação. Tá joia? Deus abençoe. Nós temos aqui mais outras participações. Nós temos a irmã Luciene que está assistindo o programa. Manda um abraço para a irmã Luciene. Né? Então, vamos ver aqui, vimos as definições de pecado, rapidamente, assim, uma definição neutra de tentação, de diabo, né? Vimos que Deus não tenta ninguém, nem é tentado por ninguém, né? E uma outra coisa que aumenta a culpa do homem, né? Deus não permite tentação além das nossas forças. O homem não tem escapatória não, viu? Olha, então é minha culpa, é minha máxima culpa mesmo, porque pequei. Aliás, o caminho é a confissão. O caminho é a confissão. E temos um advogado. Lembra da passagem em 1 João, quando
quando o apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, temos um advogado. O advogado é Jesus Cristo. Então a gente não tem que se justificar. Jesus foi justificado, melhor, Jesus foi justiça em nosso lugar. Né? Filhinhos, não pequeis, todavia, se pecardes, nós temos um advogado. O segredo é admitir, não há escapatória, ou seja, não há autojustificação. Né? Quem pecou, pecou. E a palavra de Deus é clara quando ela diz: todos pecaram, separados de Deus estão. E também diz em Romanos, não há um só justo sequer. Romanos 3:23. Todos pecaram e separados de Deus estão. E reforçando isso ainda em Romanos, o apóstolo Paulo diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, a consequência direta pelo pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto fala: nenhuma tentação vos sobreveio que superasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado acima das vossas forças. Glória a Deus. Mas com a tentação vos dará também um meio de sair dela e a força para que possais suportá-la. É bastante esclarecer que esta palavra, ela é uma palavra para aqueles que já tiveram a experiência de novo nascimento, a experiência de salvação. Então, você que está ouvindo, que teve essa experiência de novo nascimento, de salvação, e que porventura caiu recentemente, ou tem caído constantemente em pecado, saiba que você não está debaixo dessa verdade bíblica. Deus dá o livramento. Deus dá o livramento e não permite que a gente seja tentado além das nossas forças. E essa palavra ela não cabe para aqueles que não estão na luz do Evangelho. Essas pessoas que não estão na luz do Evangelho, a palavra diz clara que elas estão mortas nos seus delitos e pecados e que naturalmente elas estão à mercê das forças malignas. É outro nível. Mas você que está na fé, se caiu, assuma logo e confesse sua culpa, porque não há justificativa. Muito pelo contrário, o Senhor nos ajuda a não cairmos. Tá certo? Então, como temos colocado, a origem da tentação está na própria natureza humana. Amém? Na própria natureza humana. Muito bem, eu estou aqui com várias participações. A gente tem que falar que é um povo tranquilo, né? O pastor Isaques, um grande abraço, lá de Santa Rita. Pastor Isaques está fazendo uma menção aqui que está participando do programa. Gentileza, pastor Isaques, sua. Né, temos aqui Maria Lúcia, que também está ouvindo o programa. Deus abençoe, Maria Lúcia. Um prazer ter você conosco, muito obrigado. Temos Sueli, minha esposa, que está lá em João Pessoa, e ela ela pergunta aqui qual a diferença de tentação e provação. Eu peço que ela responda, teóloga, que ela responda e mande pelo WhatsApp que a gente coloca no ar aqui. Muito bem, Marcelo Duarte, querido Marcelo, né? Ele tem uma opinião aqui. Nisso, a santificação só poderá ser experimentada com as novas ações que Paulo falou após ter provado do novo nascimento. Obrigado, pastor Marcelo Duarte, bastante oportuno. Onde você está, homem? A última vez que eu soube era em Roraima. Deus abençoe. Então, deixa eu ver mais. Tem mais comentários aqui, não estou conseguindo abrir. Deixa-me ver. Com calma. Certo, pessoal, que várias pessoas curtindo o programa. Bom, a Tânia lá de Gramado, no Rio Grande do Sul. Deus abençoe. Carmeliano Adriano, José Evandro, de Cajazeiras, se eu não me engano, é ele mesmo. Lídia Dantas, aqui de Itaporanga. O irmão Tom, Deus abençoe. Maria Lúcia, um abraço. Yama,
Vanessa também está nos ouvindo e assistindo pelo Facebook. Deus abençoe vocês, olha que coisa boa. Olha aqui, querido Paulo Filho. Querido Paulo Filho está aqui colocando. Cadê? Enquanto eu acho Paulo Filho aqui no WhatsApp, vamos trazer outra abordagem aqui sobre correlata, né? Para você que gosta de saber sobre demônios, eu vou citar. Nós vamos ter um programa, áreas que, digamos assim, são demônios especialistas, né? Em determinadas áreas de tentação. Mas lembrando, a concupiscência, o desejo, a inclinação já é humana. Eles só dão uma ajudinha. A demônio que faz os gatos se perderem. É um demônio assim, segundo as nossas pesquisas. Só citando, porque não podemos entrar em detalhes. Agares, o demônio dos terremotos, da linguagem chula e da destruição da dignidade. A linguagem chula é palavrão, pornografia, né? São seres que trabalham nas... Esses seres a gente tem controvérsia porque não tem na Bíblia falando sobre alguns deles, né? São mais assim de tradições mitológicas, né? De civilizações do passado. Astarote, o demônio da vaidade, preguiça e racionalização. Vaidade, preguiça e racionalização. Aí tem o demônio da insanidade, que é conhecido como Ouse. Tem Citre, o demônio que faz as pessoas revelarem-se nuas. Tem Prúflas, o demônio da discórdia, briga e falsidade. Tem Beuzebu, esse é bíblico, o demônio da glutonaria, do ocultismo, das simpatias, das áreas de feitiçaria. Ele é o demônio que influencia muito essas áreas, né? Asmodeus, o demônio da luxúria, bacanais, orgias, né? Vícios, muito ligado às orgias, às distorções sexuais. Verrino, o demônio da impaciência. Lúcifer, tudo que é mal, que associam ele a Satanás, que é uma coisa só. Temos Meleche, temos Nosferatus, temos etc. Temos Nosferatus, que é o espírito do vampirismo, que suga as energias das pessoas. Temos Diana dos Efésios, que é a base, né, desses, ligada a essa área. Diana também está na Bíblia falando sobre ela, né? Ligado à luxúria também, aos vícios. Tá bom? Então, são várias colocações, são várias sinalizações, certo? E o pecado original? Bom, alguém pecou primeiro. O pecado original, tudo começou com o pecado original. O pecado original é o que chamamos do primeiro pecado cometido por Adão e Eva, que separou a humanidade de Deus. Todos nós somos pecadores por causa desse primeiro pecado. Mas Jesus veio para nos libertar do pecado e restaurar o nosso relacionamento com Deus. Ponto. Agora, qual foi o pecado original? Estou aqui olhando para a cara de Adailton. Qual foi o pecado original? Foi uma maçã? Foi uma manga? Né? O que causou o pecado original? Foi uma relação sexual? Alguns acham que foi. Né? Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu colocar um louvor aqui agora, para que a gente possa voltar já já. Tomar uma aguinha. Daqui a pouco a gente está voltando no debate. Né? O programa continua no louvor, né? Não é voltar. Mas o programa continua no louvor. Daqui a pouco a gente está refletindo sobre essa pergunta. Qual foi o pecado original? Estou formulando uma pergunta aqui, vou mandar aqui no WhatsApp mesmo, pelo Face mesmo.
Obrigado a você que está no WhatsApp. Nós não temos o recurso para que você possa ouvir a música. A Dailton pode aumentar um pouquinho para o pessoal ouvir aqui. Aumentar não, aumentar o volume. Para o pessoal ouvir a música também, né? Já que a gente não tem uma... Muito bem, estamos aqui com o louvor do Sal da Terra. Voltar. Então, eu sou Pedro Sertão Silva. Eu acho que você já está cansado de saber, né? E eu estou aqui à frente do programa Bate-Papo com a Verdade. Sou um dos pastores da Igreja Batista Sertaneja. Olha, nós estamos com linhas abertas aqui no 34 51 30 66, 83 é o código DDD. Nós temos o telefone também celular da operadora TIM, que é o 999750097, e para o WhatsApp, 996764243. Eu vou repetir o WhatsApp, que é o que tem sido mais procurado, 996764243. Tá certo? Dona Maria da Glória, irmã Maria da Glória está querendo um abraço meu e eu dou o abraço com certeza. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe a senhora. Tá bom? Muito bom estar aqui nesta manhã falando sobre esses temas. São demônios com força, viu? Mas a culpa é do homem, porque o homem tem livre-arbítrio, que é outro tema interessante também, né, do programa, livre-arbítrio. Livre-arbítrio e os decretos de Deus se conciliam ou entram em choque. Né? São coisas muito interessantes. Olha só, e vem a questão. Bom, caí em tentação. Ui! E agora? Quais são as consequências do pecado? Eu acho que já está claro a questão de que o homem tem livre-arbítrio, mas perdão, o homem é tentado, mas ele sofre, ele tem que pagar pelas consequências, né? Porque ele fez a escolha de pecar. Tá certo? Tem uma pergunta aqui de Ailton Malaquias, algumas colocações dele. De fato, a Bíblia é cheia de referências, ele diz, né? Em que Deus considera as criaturas moralmente responsáveis por sua livre escolha. Só um pouquinho. Responsável por sua livre escolha. Porém, o que se pode dizer de pessoas que apresentam alguma incapacidade racional, elas têm livre-arbítrio para escolher ou não. De quem é a responsabilidade dos seus pecados? Vou repetir essa pergunta aqui. De fato, a Bíblia é cheia de referência em que Deus considera as criaturas moralmente responsáveis por suas livres escolhas. Ok. Realmente sobejas referências. Porém, o que se pode dizer das pessoas que apresentam alguma incapacidade racional? Ela tem livre-arbítrio para escolher ou não? De quem é a responsabilidade dos seus pecados? Quem moralmente, não responde pelos seus atos, está claro, ele não tem culpabilidade. Obrigado a David pela pergunta. Não tem culpa. É uma criança de 2 anos de idade que, brincando, sufoca uma outra criança menor e a criança vem a óbito. Essa criança não tem responsabilidade nenhuma. Ou uma pessoa que é declarada insana, né? Essa pessoa não tem responsabilidade moral. Ela tem que ser tratada, ela tem que ser vigiada. O louco, né? O louco, ela tem que ser vigiada. Não é considerado. Não há culpa, né? Não há culpa. Isso aí é tranquilo, né?
E que às vezes as pessoas querem confundir isso, por exemplo, com os aborígenes, os indígenas, né, os nativos aí, seja de onde for. Não, ali são pessoas e que têm suas regras, né? É outra análise. São pessoas saudáveis psicologicamente, totalmente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quem não tem culpa, ele não tem noção da sua responsabilidade dos seus atos, não tem culpa, né? Em si. Ok? Tem o Marcelo Duarte aqui, fala sobre o pecado original. Daqui a pouco nós vamos falar, né? O que foi o pecado original. Mas eu acho que está adiantando aqui, eu vou ler aqui o que ele está colocando. Vamos ver. Pecado original, que quer dizer pecado derivado de nossa origem. Não é uma expressão bíblica, a expressão é de Agostinho. Mas coloca em foco a realidade do pecado no nosso sistema espiritual. A expressão pecado original não significa que o pecado, deixa eu ver aqui mais, que é mais extenso, não significa, cadê? Pecado original, está tendo uma questão aqui para mim que eu não estou sabendo, é usar parte da natureza humana, aí tem uma base bíblica, nem significa que o processo de reprodução e nascimento seja pecaminoso. Ele está dando algumas respostas aqui. A impureza associada, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar Marcelo aqui um pouquinho, eu vou começar, são muitos comentários, eu quero dar graças a Deus e agradecer muito, né? Eu quero agradecer muito a participação de todos aqui. Mas eu vou trazer o que a gente pautou, daqui a pouco a gente volta com essas considerações. As consequências do pecado e o que é o pecado, melhor, o que é o pecado original. Qual foi o pecado original? O pecado original foi quando Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como é o nome desse fruto? A Bíblia não fala o nome do fruto, mas diz que a árvore se chamava árvore de conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva estavam no Éden e podiam comer a fruta de todas as árvores, menos essa, porque causaria sua morte. Qual fruta? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente Satanás disse que Deus estava mentindo para eles, para que não se tornassem poderosos como ele. Em vez de confiar em Deus, Adão e Eva acreditaram na serpente e comeram. Se deram mal, né? E as consequências estão aí até hoje. Aí descobriram que quem tinha mentido foi a serpente, não Deus. Eles perderam a inocência, a palavra diz isso, e acabaram sendo expulsos do jardim do Éden, Gênesis 3. Tá certo? Então, não tem nada a ver com maçã, nem tem nada a ver com relação sexual. Interessante essa sugestão, né? Essa afirmação, né? Essa afirmação de que tem a ver com relação sexual. Alguns dizem que tem. Não foi uma relação sexual que Eva teve com Satanás, né? Que era chamado da velha serpente. Foi o primeiro. Alguns dizem que foi o primeiro ato sexual de Adão e Eva. O processo de reprodução é notório, todo mundo sabe, entre os homens, entre os seres humanos, a humanidade e os animais, né? E isso foi dito antes da queda, crescer e multiplicar. Não há conexão. O problema do pecado na relação sexual é a desregulamentação. É a prática fora do padrão bíblico, fora do padrão de Deus. É como sexo é sexo. Só que tem o sexo sujo e tem o sexo lícito. É como dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Só uma analogia aqui. Tem dinheiro que é do seu suor, que você ganhou honestamente, que você ganhou com a verdade, que você ganhou cumprindo o seu horário de trabalho, que você ganhou vendendo o seu produto de forma correta. E tem o dinheiro do contrabando, tem o dinheiro da mentira, tem o dinheiro da extorsão, né? Tem o dinheiro trazido por acachamento, tem o dinheiro vindo de roubo, de furto. Esse dinheiro é sujo, é amaldiçoado, né? Então, o sexo em si não tem problema nenhum. Aliás, algumas denominações são muito mal resolvidas, algumas igrejas. O islamismo mesmo é muito mal resolvido com a questão da sexualidade. Ao invés de trazer esclarecimentos libertadores, educação, conscientização,
né, com as regras bíblicas, né, trazem opressão e repressão. Aí complica, né? Agrava, né? Mas o pecado original tem a ver com a desobediência e com a desobediência em terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, que tem um mistério aí nessa árvore do conhecimento do bem e do mal, está relacionado com inocência e a não inocência a partir do momento que se comeu daquela árvore e a gente não entende exatamente como se era uma árvore literal, vegetal, né? Árvore é chamada de árvore, não há na espontaneidade do texto brecha para que você relativize. Mas se era vegetal de fato, ou era uma árvore de cunho espiritual, a Bíblia não é clara em relação a isso. Mas que tem um quê de mistério quando diz era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles podiam comer da árvore da vida, mas não a árvore do conhecimento do bem e do mal. Consequência dessa atitude de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Morte. Primeira consequência. A Bíblia diz que as consequências do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6, 23. E cumpriu-se o que o Senhor disse: se comerdes do fruto, certamente morrereis. E essa morte tem a ver com separação de Deus, que aí foi imediata. Adão, onde estás? Houve um rompimento. Adão passou a ter medo de Deus e passou a se dar conta que estava nu. Antes não se dava conta que estava nu. Havia uma inocência nesse aspecto, né? A terra foi amaldiçoada, consequência, sofrimento, né? Tudo de bom vem de Deus, daí quando ficaram separados dele, passaram a conhecer o sofrimento, dor e dificuldade. E a natureza pecaminosa humana, né? Eu creio, sem conflito nenhum, que o pecado original traz consequências à espécie humana na sua origem, na semente. Eu costumo dizer nas reflexões, quando a gente fala sobre o pecado original, é que se nós temos um pé de manga que era dar uma manga azeda, por mais que esteja madura, quando esta manga, se você pega um caroço dessa manga e planta, vai sair manga azeda. Então, Adão caído gerou Adãos caídos, né? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que é o segundo Adão e que venceu, que não caiu em tentação. Foi tentado, a palavra de Deus diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou em nada. E que o primeiro Adão trouxe maldição, mas o segundo Adão, Romanos capítulo 5, trouxe bênção, e muito mais bênção, que extrapolou, que sobejou, que transformou, né, que trouxe bênçãos para a terra, e todo aquele que nele crê usufrui e tem a vida eterna. Graças a Deus por isso. Muito bem. Nós vamos ter, falando um pouco da Igreja Batista Sertaneja, antes de entrarmos nas colocações daqui do Face e do WhatsApp, nós vamos ter culto hoje à noite, 18h30, mas antes temos a escola bíblica, 17 horas. Né? Você que está andando aqui com a irmã Ana, não percam, cheguem cedo na Batista Sertaneja, escola bíblica de excelente nível, professores qualificados, bacharel em teologia, com cursos, né, com capacitação para trabalharem com crianças, treinados. Nossa escola bíblica, para a glória de Deus, é de muito bom nível. Graças a Deus por isso. Então, estamos aqui com a turma do Face, né? Eu vou abrir aqui os mais comentários, já estou com 35 comentários aqui. Coisa boa. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu estou apanhando, eu tenho que treinar melhor isso. A parte dos comentários. Opa, parece que melhorou aqui. Então, Socorro Santos, ela está em oração. Nós vamos orar por você hoje na igreja, Socorro. Com certeza. Né? Marcelo está dando a opinião aqui que o nome do fruto pode se chamar desobediência. Está fazendo uma dedução. Né? Obrigado, Marcelo, por sua participação. Deixa-me ver aqui. Temos
Temos Dona Juraci, Deus abençoe, que está também participando com a gente. Vilela, lá de Brasília, Dona Juraci de João. A bênção do Facebook é essa, né? Que ela promove Isabel Cristina. Se a gente for citar aqui, olha, Amanda Kelly, Walter Leite, de Coronel Fabriciano, na região ali do Vale do Aço. Um abraço forte para Walter, Jader, também Rose, lá de Pedro Regis, esposa de Sidney, meu irmão, Josélia, de Cajazeiras, Carmeliane, é muita gente. Que coisa boa. Nós temos aqui, cadê? Quero ver os outros comentários aqui abaixo. O problema aqui é que não está abrindo todos os comentários. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, nós vamos para as consequências mais diretas dos pecados. Deixa eu ver se entra mais aqui. Eu vou pedir até para o irmão Adailto ver se ele consegue abrir os comentários aí no processo dele aí. Tá certo? Temos aqui, antes de entrarmos na questão das consequências do pecado, nós temos... Eu pediria, inclusive, a você que participou, pelo WhatsApp. Eu tive um problema com o WhatsApp de ontem para hoje. A gente manda com antecedência para o pessoal que você mandasse novamente sua opinião. Nós temos aqui Ana Paula daqui de Itaporanga, que ela diz que apesar de alguns momentos a tentação ser forte, mas a gente não pode cair em pecado, porque a gente tem que vigiar, a gente tem que orar, nós temos que buscar o Senhor e se fortalecer, não dar lugar à carne. Obrigado pela participação de Ana Paula. A maioria das pessoas dizem que a culpa é do homem. Márcia, lá de Patos, que morou aqui em Itaporanga um tempo, né, ela diz, não, a culpa é do homem. Ela coloca aqui, vou culpar o homem por falta de vigiar, orando e jejuando, até Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. É verdade, Jesus foi tentado, mas não caiu. Se com jejum e oração, para fortalecer o espírito, porque a carne é fraca. Exatamente. Algumas pessoas não querem cair em tentação, mas não eu digo pessoas que já têm estrutura, que têm a Jesus Cristo como fortaleza sua, né, como Salvador, não querem cair em tentação, mas vivem na carne. A oração mais longa que faz é: Senhor, te agradeço pelo alimento. E se alimenta de quê? Das coisas aí que não edificam, né, que edifica a carne. Normalmente os homens gostam muito de futebol, né? Nada contra o futebol, né? Estar incutindo na gente ideologias distorcidas, né? Como prostituição, como liberalismo na área sexual de uma forma geral, como relativismo em relação a Deus, etc. Mas aí, pois é. Então a gente tem que estar vendo novelas, assistindo alguns programas e até alguns filmes com muita vigilância, né? Para não estar sendo induzido. Às vezes você não... Muitas das vezes não se assiste um programa evangélico, né? Ou não se lê a Bíblia, não se vai com a frequência devida aos cultos, mas está aí aprendendo coisas que não se deve. A carne aí fica vulnerável, né? Quando vem a tentação, cai. E a palavra também fala que um abismo chama outro abismo. Não é? Tem outras colocações aqui. A grande maioria está dizendo que a culpa é do homem. Isso é muito interessante, né? E os demônios já estão com sua condenação definida, né? Já estão com a sua condenação definida, já estão tendo que
tendo que já tem lago de fogo para eles, mas estão aí querendo ver a quem possa tragar, né? Como leão, querendo ver a quem possa tragar. Mas Deus, assim, é, nos dá o livramento a quem busca, né? Tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos falar mais um pouco sobre as consequências do pecado, para que a gente vigie mais e não caia em tentação. Mas antes disso, vamos ouvir mais um louvor, né? Para a glória de Deus. Vai adiante. Ai, ai, ai. Agora tem um. Esse assunto é meio polêmico mesmo.